Bem-vindos ao capítulo 19. Hoje nós vamos fazer a leitura com as reflexões de Emmanuel acerca do Evangelho de Lucas. Hoje, o capítulo 19 intitula-se Na Propaganda. Interessante que Emmanuel nos traz Lucas, capítulo 17, versículo 23, onde diz assim: E vos dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, não vades, nem os sigais. Jesus. Lucas está dizendo que Jesus está alertando, porque dirão, ei-lo ali, ou ei-lo aqui. E é um alerta que Jesus traz. Para a gente poder contextualizar, eu trago para vocês este versículo no Evangelho de Lucas. Ele, no versículo 23 do capítulo 19, ele segue após a vinda do reino de Deus, onde Lucas trata da vinda do reino de Deus. O que seria, ou qual o momento que isso ocorreria. Então, ocorre que Lucas traz os seguintes termos: a vinda do reino de Deus. Interrogado pelos fariseus sobre quando chegaria o reino de Deus, respondeu-lhes: a vinda do reino de Deus não é observável. Não se poderá dizer, ei-lo aqui, ei-lo ali, pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Olha que interessante, né? E aí, uma tradução possível também para essas palavras é: eles não está dentro de vós, né? O reino de Deus está dentro de vós. Ok? Então, quando Emmanuel nos traz este versículo, é acerca de onde está e quando chegará o reino de Deus. Então, nós temos uma visão retilínea, temporal, quando nós pensamos no reino de Deus como algo que chegará numa data limite, numa data marcada, ou que se encontra em algum altar físico, em alguma região geograficamente pontual. E isto é o que Jesus nos traz, que, na realidade, o reino de Deus está dentro de nós. E quantas vezes nós o procuramos fora de nós, aos nossos olhos, e o que Jesus nos traz? Que não poderemos enxergar com os nossos olhos, e ele quer dizer os olhos físicos, não os olhos espirituais. E segue o seguinte: o dia do homem, do filho do homem. Disse ainda a seus discípulos: dias virão em que desejareis ver apenas um dos dias do filho do homem, mas não o vereis. E vos dirão, ei-lo aqui, ei-lo ali. Não saiais, não sigais. De fato, como relâmpago relampeja de um ponto do céu e fulgura até o outro, assim acontecerá com o filho do homem em seu dia. Mas será preciso primeiro que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Então, entendemos que a vinda carnal de Jesus. E como aconteceu nos dias de Noé, assim também ocorrerá nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio, que os fez perecer a todos. Do mesmo modo como aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, construíam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu do céu fogo de enxofre, eliminando a todos. Será deste modo o dia em que o Filho do Homem for revelado. O que ele está querendo dizer aqui? Que essas marcações históricas, elas citam um reino do céu que, embora não esteja
em um local físico, é onde nós nos renovaremos interiormente dos nossos hábitos, dos nossos costumes, mas ele ressalta que será o Filho do Homem rejeitado, ou seja, nós sabemos qual foi o destino de Jesus aqui. Ele foi rejeitado com seus ensinamentos. E quais eram os seus ensinamentos? Que pregavam a bondade, a caridade, o amor e toda a, todas as modificações que toda uma cultura já trazia arraigada de segregação, a questão até mesmo da união entre as pessoas, sem diferenciação, do sentar à mesa, e alguns costumes, não somente nas suas parábolas, nos seus dizeres públicos, mas sim na sua convivência conosco. E tudo isso, obviamente, ao incomodar o paradigma vigente na época, digamos assim, com seus costumes e todas os muros, né, que haviam, né, com as deturpações das épocas em que nós tivemos aqui, ele citou Ló, Noé, na própria época do Cristo, de Jesus encarnado. Então, a ignorância, quando ele diz que faziam todos os seus costumes, mas sem buscar algo mais elevado. E são pontos cruciais onde ocorre uma modificação, talvez não no momento que aquele fato acontece, mas para que a posteriori a humanidade possa refletir a partir de de alguns ensinamentos deixados por alguns mestres, como no caso Jesus, que até hoje nós nos debruçamos nos seus ensinamentos, até hoje nós nos pegamos em algumas falhas que nós temos como seres humanos e que até hoje Jesus nos traz os ensinamentos mais sublimes do que seria uma convivência mais harmoniosa com as leis divinas. E aí, quando nós entendemos que Emmanuel, ao nos trazer ei-lo aqui, ei-lo ali, não vades nem os cigais, ele está se referindo, obviamente, a indicações de onde está o reino dos céus, né? O próprio Jesus, né? Então, obviamente que nós podemos incluir aqui, né, os falsos gurus, falsos profetas, pessoas que utilizam, sim, de palavras contidas nas escrituras, para que possam ser usadas para o seu favorecimento pessoal e muitas vezes egoístico. Então, Emmanuel nos traz as exortações do mestre aos discípulos são muito precisas para provocarem qualquer incerteza ou indecisão. Quando tantas expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais, é justo que os aprendizes novos, na luz do Consolador, meditem a elevada significação deste versículo de Lucas. Emmanuel está trazendo para nós expressões sectárias requisitam o Cristo para os seus desmandos intelectuais. Então, o que nós entendemos por essas palavras de Emmanuel, expressões sectárias são divisões em seitas requisitando, como se dissessem assim, o Cristo está aqui, ou ali, então o Cristo está conosco. A minha palavra é a palavra verdadeira, é do reino dos céus, é de Cristo. Vejam, quantas linhagens, quando ele diz expressões sectárias que dividem, né? O próprio Cristo, né? De onde vem a palavra cristão? Cristo, o que ele era cristão? Cristo, era o evangelho vivo, redivivo. Então, quando nós observamos aqui, né? Qualquer tipo de religião
fundamentada na vida de Cristo, né? Isto está nos aproximando mais, né? Está nos dividindo, seja ela qual for, seja evangélica, protestante, católica, espírita. Vejam quantas denominações nós encontramos hoje, né? É como se, obviamente, nós tivéssemos vários caminhos que nos levam para uma verdade que Cristo nos trouxe. Sim, mas no próprio erro do homem ao longo do tempo, nós podemos sim cairmos em algumas tortuosidades de interpretações que mais nos segregam. Por exemplo, com proselitismos, o Cristo está aqui, o Cristo está ali, e quando nós sabemos que o altar, como já foi dito por Lucas, é o altar interno, o reino dos céus está em nós. Então nós podemos refletir, né? Se algum local, algum lugar puxa e chama, não, Cristo está só aqui, não ali, e aqui você encontrará Cristo. Então estes são os falsos profetas dos novos tempos, né? E Cristo ele se encontra, como ele próprio já disse, o reino dos céus está no meio de vós, ou dentro de vós. E encontrá-lo é uma tarefa pessoal. Obviamente que as religiões têm o seu papel de indicar um caminho, sim, mas isto é um caminho com um pórtico que se abre para dentro de nós. Então sigamos com as palavras de Emmanuel. Na propaganda genuinamente cristã, não basta dizer onde está o Senhor. Indispensável é mostrá-lo na própria exemplificação. Muitos percorrem templos e altares procurando Jesus. Mudar de crença religiosa pode ser modificação de caminho, mas pode ser também continuidade de perturbação. Olha o alerta que Emmanuel nos dá, né? Um toque, como eu falo aqui, como um irmão mais velho, que já caminhou e olha para trás, ilumina um pouquinho o nosso caminho, né? Obviamente que nós podemos caminhar da maneira que quisermos, como Paulo dizia-nos, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém. O que Emmanuel nos traz é que muitos percorrem templos e altares diversos. Então é válido que nós leiamos as passagens, temos uma comunhão com os nossos irmãos em algum templo, igreja, qualquer tipo de local de adoração. Isto é muito válido. Isto pode nos proporcionar um desenvolvimento da nossa fé, da nossa reflexão na fé. Porém, o que ele diz é o seguinte, que muitas vezes, e nós observamos isso em nós mesmos, né, nas pessoas que nós convivemos, nós temos um problema, vamos naquela técnica ou naquela terapia, depois nós largamos, depois nós vamos tentar uma religião, depois daquela religião eu vejo que ela começa a querer me modificar em coisas que eu não quero, eu estou confortável, então muitas vezes aquilo não me agrada, eu mudo, aquilo não serve para mim, então eu parto para uma outra religião, então eu parto para uma seita, então eu parto para uma prática, eu estou em busca, muitas vezes, do reino dos céus, e para aplacar as minhas dores humanas. Porém, muitas vezes, quando nós trocamos de religião ou algo que mexe em algo que nós não queremos mexer, nós não. Então, aí eu prefiro mudar de religião ao mudar-me, ao me transformar, ao querer fazer a obra em mim me transformar. Porque o ser humano, ele tende às coisas confortáveis. E tudo aquilo que me agrada, que concorda com as minhas práticas, eu tendo a gostar, porque é um sentimento de conforto. E tudo aquilo que me move para um sentido que às vezes é desconfortável, mas lá na frente vai me ajudar a superar algum vício, alguma coisa que eu já trago de muito tempo, eu me fecho, então eu não sigo adiante. Então, é nesse sentido, né? Como se as religiões, sim, com um papel importante, como se fossem uma pirâmide, e todas elas, na sua base, têm pontos de partidas diferentes, mas quando nós avançamos
porque na verdade todas elas, a proposta é a modificação interior, a nossa reforma íntima. Quando nós seguimos uma linhagem, seja qualquer ela, qual for religiosa, nós passamos a nos modificarmos. E aí todas elas tendem a convergir para o mesmo ponto. Ao ponto, talvez, de que não precisaremos mais da religião e deste caminho, mas que nós encontramos ali uma verdade interior, que seria esse reino dos céus, que nós vamos a seguir aprofundar um pouco mais sobre isso. E quando eu fico trocando, essa religião não me serve, esta outra não me serve, eu ando em círculos, eu não avanço nessa ascensão espiritual, que é uma modificação interna, na verdade. Então é o que Emmanuel nos traz nesse sentido. E ele segue. Torna-se necessário encontrar o Cristo no santuário interior. Então vejam, talvez as religiões, as práticas, né, as reuniões ditas religiosas, enfim, elas são caminhos para que nós encontremos, ou nos encontremos com Cristo, com esse altar íntimo. E esse altar íntimo, ele é independente do altar externo, né? Então nós podemos externamente falarmos, né? Nós podemos externamente termos algum grau de cargo, ou até mesmo de hierarquia dentro de alguma instituição religiosa. Isso não nos confere necessariamente um avanço espiritual. E ele segue mais ainda, dizendo o seguinte: cristianizar a vida não é imprimir-lhe novas feições exteriores, é reformá-la para o bem no âmbito particular. Os que afirmam apenas na forma verbal que o mestre se encontra aqui ou ali, arcam com profundas responsabilidades. A preocupação de proselitismo é sempre perigosa para os que se seduzem com as belezas sonoras da palavra sem exemplos edificantes. Tentar converter as pessoas, enfim, isso é uma questão de dentro para fora. Ela pode, em qualquer caminho, encontrar esta verdade interior que ela busca. Obviamente, seguindo as religiões, elas têm, sim, a sua contribuição para o avanço espiritual do ser humano. Algumas pessoas escolhem religião A, B ou C, e aí não é questão da religião, é a questão da pessoa se aprofundar e ela buscar este altar íntimo, quando muitas vezes, quando ela percorre este caminho, ela chegará nesta conclusão que o mundo interior, nas coisas da alma, já existe ali um altar não observável com os olhos físicos. As religiões, muitas vezes, e algumas práticas religiosas, elas nos auxiliam a nós termos contato com esse altar mais íntimo. O discípulo sincero sabe que dizer é fácil, mas que é difícil revelar os propósitos do Senhor na existência própria. É imprescindível fazer o bem antes de ensiná-lo a outrem, porque Jesus recomendou ninguém seguisse os pregoeiros que somente dissessem onde se poderia encontrar o Filho de Deus. Olha que interessante, né? Porque quando nós observamos, né, que nós primeiro precisamos nos modificarmos, esta é a obra interior que nós, para quem busca algum desenvolvimento interior, espiritual mais elevado, muitas vezes, quem está neste caminho consegue entender a dificuldade desta reforma interior, que não é do dia para a noite. Porém, por outro lado, se nós esperarmos sermos perfeitos para podermos testemunhar as verdades ou aquilo que já nos move, na direção que nós estamos seguindo,
não existiriam nem os apóstolos, nem os discípulos, como perfectíveis, como pessoas que, como nós, buscam e buscavam, né? E buscavam este avanço espiritual. Muitas vezes sem entender, se pondo a caminhar, mas com um norte. E desta forma, a transformação ao longo do caminho, ela sim, genuinamente, ela começa a transbordar. E aí sim as palavras começam a ter força também pela virtude moral de quem a diz. Como todos nós estamos aqui aprendendo e caminhando, o que Emmanuel nos traz nesse sentido é que nós, mesmo indo em busca, né, deste reino de Deus, em algum lugar físico, em um altar físico, em um local de congregação e de comunhão, né, numa egrégora do bem, isso é muito válido, que nós devemos valorizar, primeiramente, a nossa transformação interna. E aí, é muito interessante que quando nós podemos, em algum momento das nossas vidas, nos sentirmos indecisos ao qual caminho seguir, isso é muito natural. E isso depende muito também da nossa caminhada, das nossas conquistas, das nossas práticas. Isso é uma coisa intransferível. Só a própria pessoa ela pode caminhar isto. Não conseguimos transferir para outro isto. Quando nós vemos que aonde estaria este reino, as leis verdadeiras, as leis humanas, elas são tão mutáveis ao longo do tempo, com o contexto social, com as práticas que o ser humano ele vem no seu progresso ao longo da esteira da história, modificando as leis para ajustar-se a uma convivência melhor com o grau de consciência que o ser humano tem a cada época. Eu trago para vocês aqui para que nós possamos também iluminar um pouco mais estas reflexões. A questão 619, a partir da questão 619 do Livro dos Espíritos, que traz para nós o conhecimento da lei natural. Vejam que nós falamos de reino dos céus, nós já comentamos sobre as leis divinas, que são imutáveis, que são leis eternas. Então o Livro dos Espíritos nos esclarece sobre o conhecimento da lei natural, né? O homem pode conhecer esta lei natural numa época que Emmanuel nos traz, né? De tantas pessoas indicando caminhos, né? De tantas pessoas que hoje podem nos falar, olha, os astros estão dizendo tal coisa, as cartas dizem tal coisa. E aí o que nós observamos, né? Olha, tá tudo bem na sua vida, mas sempre tem um porém, né? Mas cuidado com isso, né? Cuidado com aquilo. Então vejam, a partir do autoconhecimento, nós vamos nos libertando disso, embora hajam ou não, né, influências dos astros em nossas vidas, aqui não duvidando, mas dizendo que os astros, como a natureza do nosso próprio planeta, as nossas interações no nosso próprio corpo biológico são movimentos naturais. Por isso o conhecimento da lei natural. Então o autoconhecimento faz com que nós caminhemos, mas sim, sem medos, culpas, né? E sem nos aprisionarmos, nós vamos dar um passo a seguir. Deixa eu perguntar para aquele guru, aquela guru, o que eu devo fazer? Está favorável, não está favorável? Será que nós estamos nos tornando mais livres, libertos, né? Que um mestre indica o caminho e faz com que nós nos libertemos e caminhemos bem melhores, buscando o nosso mestre interior? Ou será que nós estamos nos aprisionando a outras pessoas, né? Eu vou fazer isto, o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer? É isso, geralmente, que está acontecendo com o ser humano por se distanciar do seu altar mais íntimo, transferir para outra pessoa as passadas do caminho, né?
E aí, por essa falta de autoconhecimento, obviamente, nós ficamos suscetíveis a qualquer dizer de outra pessoa que, teoricamente, detém algum tipo de conhecimento de algumas manifestações naturais. Mas o Livro dos Espíritos nos traz o seguinte: conhecimento da lei natural. Deus, questão 619, Deus deu a todos os homens os meios de conhecer sua lei? Essa é a pergunta. Resposta: todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem, melhor são os homens de bem e aqueles que querem procurá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se cumpra. Olha que bonito isso, né? Então, nem todos nós temos a mesma compreensão das leis divinas. Nós temos muitas vezes seres humanos com uma compreensão um pouco mais primitiva, mais primária, né? Outros com uma compreensão um pouco mais avançada. É uma questão somente de caminho. Quem caminhou um pouco mais, um pouco menos. Desta forma, nós um dia, através do nosso progresso, chegaremos todos a conhecê-lo. A justiça das diversas encarnações do homem é uma consequência deste princípio, visto que, a cada nova existência, sua inteligência está mais desenvolvida e ele compreende melhor o que é bem e o que é mal. Se tudo devesse se cumprir para ele em uma só existência, qual seria a sorte de tantos milhões de seres que morrem cada dia no embrutecimento da selvageria ou nas trevas da ignorância, sem que tivesse dependido deles se esclarecerem? Ou seja, quantos no passado remoto, né, quantos hoje em dia morrem no embrutecimento, né, com um entendimento de consciência ainda primário, primitivo, das necessidades básicas, do matar, do morrer, do acumular, do territorialismo. Nós vemos isso hoje em dia. Nós vemos isso, a nossa evolução tecnológica, não acompanhando a nossa evolução moral. Num mundo onde existem guerras, onde nós matamos os nossos semelhantes, né? Como nós podemos entender que nós estamos avançados moralmente? E aí, na questão 620, a pergunta é a seguinte: a alma, antes da sua união com o corpo, compreende melhor a lei de Deus do que após a sua encarnação? Ou seja, antes, quando nós somos ainda espíritos, encarnamos a alma no corpo, nós compreendemos mais, ou melhor, a lei de Deus do que quando nós estamos encarnados? Aí a resposta: ela a compreende segundo o grau de perfeição que alcançou e conserva intuitivamente a lembrança após sua união com o corpo. Mas os maus instintos do homem fazem-na esquecer. Olha, vejam que interessante as respostas. Por quê? Ela compreende, dependendo do seu grau de adiantamento. Dependendo do seu grau de adiantamento. Mas, dependendo, intuitivamente, nós temos a intuição do que sejam as leis naturais, as leis divinas. Mas, pelos seus maus instintos, o homem fazem-na esquecer. Ou seja, os nossos instintos carnais humanos fazem com que nós suplantemos essas leis divinas, que são mais elevadas, deixando com que nós nos afundemos nos nossos instintos mais primários,
que é sobrevivência, alimentação, sexo, todos esses instintos do homem fazem com que, se nós dermos muita vazão, né, ou vazão exagerada a esses prazeres, esses instintos naturais, nós ficamos mais distante das leis que, na verdade, não estão ancoradas no corpo. Então, na 621 vem a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Por que essa pergunta? Onde está? Onde está? Está neste livro, naquele livro? Aonde está escrita a lei de Deus? Onde está gravada? Como nós podemos encontrá-la? E a resposta é a seguinte: na consciência. Vejam, na consciência, o homem traz gravado as leis naturais, as leis de Deus, na sua consciência. E na continuação, nós temos: posto que o homem carrega na sua consciência as leis de Deus, que necessidade haveria a revelar? Ou seja, se ela está na consciência, como nós acessamos? E por que a revelação? Porque pessoas vêm revelar um pouquinho, iluminar um pouco do caminho, falar sobre essas leis divinas, trazer para a humanidade o que seriam essas leis? E a resposta: ele a esquecera e menosprezara, Deus quis que ela fosse lembrada. Então, e aqui a gente fica com essas passagens do Livro dos Espíritos, para que nós possamos entender que, sim, a lei de Deus está gravada na consciência do homem, na medida do seu progresso. Na medida do seu progresso. Vide a história da humanidade, as leis mosaicas, depois Cristo trouxe, não veio derrubar a lei, mas veio trazer outras manifestações de caminhos, né? Não assim nos proibindo ou negando as coisas: não matarás, não roubarás, mas sim, amai uns aos outros, amai a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a ti mesmo, enfim, uma série de outras orientações que o ser humano já estava capaz de absorver. Então, na medida da abertura da consciência, nós conseguimos entender mais um pouco das leis que regem o universo, das leis divinas, da consciência do Criador. E é muito interessante, né, essa questão que o Livro dos Espíritos nos traz, né? De acordo com o que nós formos lembrando. Ora, por que nós devemos lembrar? Por que nós esquecemos, né? Por que nós, ao lembrarmos dessas leis, elas estão já gravadas na nossa consciência, quando nós a procuramos dentro de nós? Então, isso quer dizer que nós já aprendemos elas, já contém dentro de nós essa centelha de Deus que nos indica o caminho. Quando nós trazemos esse ensinamento, Platão dizia isso ao encontro do que nos traz o Livro dos Espíritos, Emmanuel, e essa reflexão que nós estamos fazendo. Porque na mitologia grega está muito das crenças, né, contidas na Grécia Antiga. E é interessante nós observarmos que na Grécia Antiga, né, nós temos algumas palavras que remontam isso. Lete ou lete, ou não nos prendamos aqui à pronúncia, porque é uma palavra grega, né? Na mitologia grega é o rio do esquecimento. Lete é o rio do esquecimento. É um dos 5 rios do Hades, do submundo. Vejam que interessante como os gregos tinham essa intuição de que se lete era a palavra que corresponde a um dos 5 rios do esquecimento do Hades, que é o submundo, ou seja, na morte, quando nós morremos,
nós nos banhamos nesses 5 rios. E lete significa ocultação. Ocultação, esquecimento. Porém, a palavra aletheia, com o prefixo a, é um prefixo de negação. Então, veja que aletheia é não esquecimento, o não esquecimento. E o que quer dizer aletheia? É a palavra correspondente em grego para verdade. Verdade. Então, para os gregos, a gente percebe que, ao encontro do que nós estamos falando aqui, eles já tinham essa ideia de que a verdade, quando você pergunta, principalmente quando nós nos debruçamos na filosofia grega antiga, a verdade, o que é a verdade? A verdade é aquilo que você se lembra. A verdade é aquilo que você não esqueceu, que já está em você, que já está no homem, só que nós não esquecemos. E por que nós não esquecemos? Por que a verdade está contida em algo que já está dentro de nós, que nós relembramos no mundo manifestado? Por quê? Aí nós nos remetemos a Platão. Platão, com a sua ideia da reminiscência. O que seja, o que é a reminiscência para Platão? Platão, ele dizia, e ele ainda diz para nós, que existem 2 mundos, o mundo das ideias e o mundo que a nossa alma, ela é colocada no corpo, o mundo manifestado que nós estamos vivendo. É válido dizer que para Platão a alma é imortal. Então, quando no mundo das ideias é o mundo perfeito, é o mundo da onde tudo surge na sua perfeição, nós temos então que, ao o nosso corpo receber a nossa alma, e nós viemos do mundo das ideias, do mundo onde há uma perfeição, e todos os arquétipos, todas as ideias primordiais vêm desse mundo das ideias, assim como a nossa alma, nós encarnamos, nós viemos a um corpo, e de acordo com a nossa vivência e com a educação, o homem vai relembrando aquilo que ele já sabe. E a partir desta educação, o homem vai fazendo um caminho de retorno a este mundo perfeito. Então a educação, ela aflora através dos objetos que incitam-nos, porque aqui seria, a grosso modo, uma cópia deste mundo das ideias, onde nós manifestamos o mundo através do que trazemos dentro de nós. Então, através da educação, nós conseguimos relembrarmos deste mundo das ideias. Então, o que é a verdade? Aquilo que nós não esquecemos. Interessante que na mitologia, este rio, quando nós nos banhamos, bebemos dessa água, nós esquecemos de tudo. Seria o véu do esquecimento, de onde nós viemos, do mundo das ideias, para Platão. Mas há pessoas que bebem mais, pessoas que bebem menos, e quem bebe menos lembra mais, e aí lembraria mais. Isto é mitologia grega. Porém, nós observamos a semelhança das ideias que existem, tanto no que nós estamos estudando a partir de Emmanuel, né, a partir mesmo do Evangelho, que diz o que a gente não esquece, é o que nós lembramos, a verdade está na consciência, as leis naturais estão na consciência do homem e são lembradas na medida da sua evolução espiritual, do seu progresso, do que ele já viu no mundo das ideias. E é por isso que, para Platão,
o bem faz parte, e o belo e o justo, desse mundo das ideias, onde o homem busca e almeja chegar, ainda incongruente com seus caminhos. É o que Platão nos traz também na República, como uma sociedade utópica ideal. E como essa criação vem de um Criador primordial, que é eterno, belo, bom e justo, nós buscamos isso através da razão e através da filosofia nós podemos chegar aos poucos a este mundo ideal, que jamais vai ser igual ao mundo das ideias, porque o mundo das ideias ele é permeado por nós como alma e não encarnados. Nós só poderemos atingir isto quando nós não estivermos manifestado na densidade do corpo carnal. Porém, nós precisamos dizer que a educação da qual Platão se refere não é esta educação que nós temos hoje. Não é esta educação absolutamente. O que nós chamamos hoje de educação, algo talvez até doutrinariamente ou como se fosse uma forma de compartimentalizar ou de reproduzir seres humanos com conhecimentos totalmente deixados para trás. A educação que Platão nos trazia, por que essa educação, através dos objetos da educação, nos remetiam a essa beleza do mundo das ideias e nos elevavam, ou nos elevariam como uma sociedade ideal, como está na República de Platão, uma obra brilhante. Porque a educação na Grécia Antiga, ela continha elementos de arte, de música, de literatura, de cálculos, enfim, de educação do próprio corpo. Então, era uma educação para um homem integral. Percebam que essa educação nos remonta, sim, este mundo das ideias ideal, belo. O belo é tido também por Platão como algo sublime do mundo das ideias, algo que transcende o nosso mundo disforme dos objetos, onde nós temos que pegar um barro, por exemplo, e esculpir um ser humano, um homem, ao modo do próprio homem. Então vejam, isto explica talvez porque nós, ao observarmos uma obra de arte, uma bela escultura, uma bela música, um poema, isso nos eleva o espírito. Isso nos eleva do plano carnal, do plano sensorial, do plano sensível, das emoções, dos apelos do corpo, e nos remonta a algo que a nossa alma está sedenta. Talvez por isso nós achamos beleza. Muitas vezes nós nos emocionamos com uma obra de arte, nós nos emocionamos com um poema, com uma bela música. Da onde vem isso? Isto vem da nossa alma que reconhece aquilo como belo. Por reconhecer aquilo como belo, é que aquilo causa modificações em nós. E às vezes, ao olhar uma obra de arte, uma bela melodia, nós nos inspiramos a sermos melhores. E é por isso que a educação antiga era tida também por arte, por música, pela beleza, e não relativizada, como muitas vezes na contemporaneidade nós fazemos, nos perdendo do belo, do bom e do justo. É por isso que Platão tinha embates com os sofistas. Por quê? Porque para Platão, o belo, o bom e o justo são atributos do Criador e, portanto, são imutáveis. E o homem, quando enxerga isso, ele se eleva também neste caminho de retorno. Para os sofistas, o que é bom e o que é ruim era relativo,
dependiam das circunstâncias. Será que nós nunca ouvimos uma frase, a ocasião faz o ladrão? Para quem ouviu já esta frase, né? Para Platão, isto seria um absurdo, posto que a ocasião não faz o ladrão. A ocasião faz o roubo. O ladrão, na ocasião, ele já está ali. Ele sente a vontade de fazer aquilo, portanto, ele faz aquele ato. Não depende das circunstâncias. Aquilo é próprio de uma virtude que você tem ou que você não tem. O bem e o mal não são relativos. Eles são absolutos. E é nesse sentido que a educação se guia. E por isso que, quando nós relativizamos o bom, o bem, o justo, nós nos perdemos enquanto sociedade, enquanto seres humanos, de acordo com a filosofia de Platão. Por que que eu trouxe isso? Porque isto coaduna e vai ao encontro do que nós estudamos aqui. Ao buscarmos este belo, este bom dentro de nós, quando nós sentimos, onde nós seguiremos? Onde o nosso coração palpita, onde o nosso coração dá sinais de que aquele caminho é o nosso caminho de retorno. Então, utilizemos das práticas, muitas vezes de alguma religião, de qualquer coisa que nos eleve o nosso espírito, e não nos percamos das coisas, das virtudes que transcendem o nosso corpo e as nossas mais atávicas sensações primitivas que nós trazemos, sim, dentro do nosso corpo, dentro do nosso progresso, nessa esteira do tempo longínqua, e que nós tenhamos, sim, um norte sempre mais elevado de virtudes, talvez remontando à filosofia clássica, as filosofias que nos fazem pensar sobre o que sejam as leis naturais, o que sejam as virtudes, o mais alto que o ser humano pode chegar nas artes, na música e também na sua elevação moral. Essa reflexão fica aqui para nós todos, a partir do Evangelho de Lucas, de Emmanuel, pelas mãos do nosso querido irmão Francisco Cândido Xavier, e também de Platão. É interessante que quando nós falamos do esquecimento, né, de lembrarmos deste conhecimento como está aqui, onde está escrita a lei de Deus na consciência, quando nós trazemos Platão, é impossível nós dissociarmos de Sócrates. E aqui, só para que a gente possa finalizar esta reflexão, o grande Sócrates, ele era muito conhecido como um parteiro de almas. Por quê? À época, perguntaram para Sócrates, pois todas as vicissitudes humanas, todas as nossas imperfeições estão presentes no nosso DNA humano, né, da humanidade, e alguns homens conseguem elevar, né, esta média. Então, o que acontece é que Sócrates, ao questionar o seu modo de filosofar oral, ele tinha um processo denominado maiêutica. Eu não vou entrar aqui especificamente nas quatro fases da maiêutica, mas era um processo de colocar para fora um conhecimento já inato, né, do homem. Então, e certa vez, obviamente que à época sempre houve, né, aqueles homens que estão em alguma posição social que podem fazer algo, mas que, no fundo, na maioria das vezes, infelizmente, nós observamos que o poder só traz o poder para que se beneficiem a si próprios. Isso é uma constatação histórica em todas as épocas da humanidade. E, em certo dado momento, um companheiro dele ali, um ouvinte, né, um caminhante junto com ele, que ouvia também como que ele filosofava, ele falou: Sócrates, nós podemos resolver a situação aqui da Grécia.
Nós podemos pegar aqueles 10 déspotas que estão no topo da pirâmide social, que fazem as leis, que fazem essas leis injustas, né? E a gente pega esses 10 homens e você coloca na cabeça deles um pouco da filosofia, porque para Platão, aqui um parênteses, uma sociedade só seria boa e justa a partir do momento que os reis fossem filósofos ou que os filósofos se tornarem reis, para o mundo ideal da sociedade platônica. Mas, sendo questionado nesses termos, Sócrates, tá, e como que a gente faria isso? Ele falou, olha, a gente pega esses 10 que comandam a cidade, que estão aí fazendo as leis e dando o norte das nossas vidas, socialmente, né? E você começa a ensinar filosofia para eles. Quem sabe a nossa vida melhoraria, a nossa qualidade de vida. Aí Sócrates vira para ele e diz o seguinte: a minha mãe é parteira, porque a mãe de Sócrates, ela dava à luz, né, às pessoas. Então ele disse que a minha mãe é parteira, porém ela nunca deu à luz alguém que não estivesse grávida, a uma mulher que não estivesse grávida. O que Sócrates dizia é que não adianta que nós, a força, né, a forceps, ou nós coloquemos ideias na cabeça das pessoas e que, a partir deste momento, as pessoas se iluminarão. Isto é um processo interno. A pessoa ela tem que ter esta busca, esta procura. E aí sim, Sócrates, através desse processo chamado maêutica, ele inquirindo aquela pessoa, são 4 fases, onde, através, basicamente, de algumas perguntas, ele fazia com que a pessoa queria saber, ela percebesse que ela já trazia dentro dela. Se ela realmente, de fato, fosse se questionando através do que Sócrates trazia como questões para esta pessoa. Então, um parteiro de almas, um parteiro do conhecimento que já havia intrínseco na alma daquela pessoa. Então, aqui é só para a gente refletir um pouco sobre o que seja, quais caminhos, onde está o reino dos céus, como diz a palavra, o evangelho, onde estão as leis naturais, né? Onde estão essas leis, né? Então nós percebemos que tanto Jesus, dizendo o reino de Deus está entre vós ou dentro de vós, o livro dos Espíritos nos traz que está na consciência, e Jesus também nos fala que não é com os olhos físicos que nós iremos enxergar isto, né? E Platão já nos trouxe também sobre o mundo das ideias e das reminiscências, o que pode explicar muitas vezes a nossa aptidão, a nossa inclinação para a poesia, para a arte, para alguma tarefa, porque não era somente um artista, você tinha a educação que lhe propiciava a todo cidadão mediano comum conhecer as artes, conhecer as letras, né? E depois ele escolheria. Então ele dizia que o ímpeto iria para um soldado, né? Alguém que tinha as vontades mais carnais ou da fome, da vontade, iam para os trabalhos mais braçais, do ganhar a vida. Quem tinha mais o seu ímpeto, né, na sua alma, iam para a parte das guardas, né, dos guerreiros, né, e para quem tinha o ímpeto da razão, da filosofia, ia para os cargos de filosofia, das letras e dos, podemos dizer, políticos ou daqueles que direcionariam a nação. Vejam que a política em si e a própria obra, a República, quem tem a oportunidade de ler esta obra verá que é totalmente diferente das palavras, por isso que eu digo que as palavras ao longo do tempo vão sofrendo modificações e muitas das vezes perdendo muito da sua virtude, né, do que a palavra tem na sua prática como ideal. Então, que não é esta política, não é esta educação do que nós vemos hoje. Senão, nós, como humanidade, estaríamos muito melhor a despeito da nossa evolução tecnológica, dos foguetes, das velocidades de comunicação, né? Mas
interiormente, beleza, moralmente, será que nós, como sociedade, avançamos também? Fica aqui, então, essa reflexão. Hoje, nós lemos o capítulo 19 e nós nos encontramos, então, no próximo capítulo, no capítulo 20,